Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Irmãos, a palavra do dia se encontra em Gênesis, capítulo 21. E eu destaquei aqui apenas o versículo 19, que diz: Então o Senhor abriu os olhos dela, e ela viu um poço d'água. Foi até lá, encheu o odre e deu de beber ao menino. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui você vai, neste capítulo, vai falar, do nascimento de Isaac, e vai falar também de uma concubina, vai falar aqui de Agar, vai falar de uma mulher, que ali estava no meio dessa história, gerou um filho de Abraão, e ela se chama Agar. E a palavra de hoje que diz: Agar em meio ao deserto. Aleluia. Essa mulher era ali, uma das servas na casa de Sara, Abraão. E ela deu ali à luz, um filho chamado Ismael. Só que a palavra de Deus vai falar que Abraão rejeita essa escrava e seu filho. Porque ele fala que o filho não será o herdeiro com Isaac. E é por isso que ele abriu mão, deles dois. Então, aí aconteceu, dela ir embora com o seu filho. Então diz que Abraão levantou-se de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar e deu-lhe o menino e despediu. E ela saindo, andando errante pelo deserto de Beceba. Irmãos, vemos aqui um cenário a qual essa mulher ela andava errante, ela não sabia para qual direção ela ia, junto ali com o seu filho. Mas a palavra no versículo 16 vai dizer que Deus ouviu o choro daquela mãe e ouviu a voz do menino. Além do Senhor oferecer encorajamento, Deus forneceu orientações a Agar, onde ele diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão. Gênesis 21, 18, diz aqui no versículo 18. Literalmente o Senhor fala: fortalece nele a tua mão. Como Agar estava neste momento, ela estava sentada, desnorteada, sem saber o que fazer. E o Senhor diz: levanta-te. O Senhor deu uma ordem para esta mulher. Porque Deus, ele estava com o rapaz que cresceu. Deus não deixou que a vida de Ismael terminasse naquele deserto. Mas o medo de Agar foi dissipado. Deus ofertou sua presença para aquela mãe e aquele filho e o ajudou. Porque ele havia prometido para Abraão que seu filho também seria uma grande nação. Aleluia. Então, o que podemos tirar dessa palavra, irmãos e irmãs? Quantas vezes nós nos encontramos no meio de um problema e não percebemos que a solução já está diante de nós? Observe que essa mulher chorava no deserto sem perceber que a provisão estava ali o tempo todo. Mas foi quando Deus abriu seus olhos que ela viu ali o poço ao seu redor. Mas isso
também acontece conosco. Deus muitas vezes já preparou a resposta, já posicionou os recursos e já alinhou a circunstância. E o que precisamos é que nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergar além daquilo que o desânimo e a ansiedade nos mostram. E o que Agar, nesta palavra, vem nos ensinar? Que independente, irmãos, independente, do ambiente, Deus está presente em nossa vida. No versículo 20 diz que Deus estava com o rapaz, porque Deus havia prometido para Agar que Ismael seria uma grande nação. E o que aprendemos também com essa palavra aqui, com Agar? Aprendemos que Deus, Ele nos orienta. Deus ouviu o choro dessa mãe e ouviu a voz do menino, oferecendo-lhe encorajamento, dando orientação, o fortaleceu, o segurou em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu e você vamos escolher acreditar que nada está perdido. Ore. Aquilo que não está no nosso alcance, nós colocamos diante de Deus, para que Ele revele as oportunidades escondidas em nossos caminhos, que ainda nós não percebemos, ainda que nós não enxergamos, porque Ele é o Deus que transforma o deserto em fonte e faz da impossibilidade uma nova chance, porque o Senhor é o nosso socorro em tempos de aflição. É onde podemos contar com seu encorajamento, sua orientação e a sua presença. Olha o que o salmista diz no Salmo 30, apenas o verso 2. Ele diz: o Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então o Senhor é o nosso auxílio na angústia, porque Ele vai ao socorro do homem. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém, meus queridos? Que você possa estar meditando nesta mensagem de hoje, essa palavra que nós viemos guardar na tábua do nosso coração. Pai querido e Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, ilumine os nossos caminhos, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, Senhor, muito além daquilo que vemos, Pai, que possamos enxergar, Pai, o que o Senhor tem posto na nossa frente. Espírito Santo, nos direciona, nos capacita, nos dê sabedoria, discernimento, Espírito Santo. Oh, Pai, para que possamos enxergar as portas abertas que o Senhor já tem, Pai, deixado aberta desde o início, Espírito Santo. Assim como esta mulher, Senhor, meu Deus, abriu os seus olhos no momento em que o Senhor estendeu a mão, que possamos abrir os nossos olhos diante das dificuldades, das aflições, e que possamos enxergar a Ti, saber nos achegar ao Seu socorro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.